Olá, queridos, boa tarde. Depois de algum tempo eu voltei aqui para a gente compartilhar um pouco da palavra do Senhor, um pouco daquilo que o Senhor tem ministrado ao meu coração e compartilhar contigo aí, que possa te abençoar, né? Abençoar a sua vida, a sua família, seu ministério, tá? E é um texto que se encontra no livro de Jonas, um livro que marcou bastante a minha vida. Minha filha sempre pediu para eu contar a história de Jonas e eu fiquei com isso na cabeça e procurei assim muita coisa no livro de Jonas e algo me impactou no livro de Jonas e esse capítulo 4 assim que eu sempre me deparo, isso sempre toca muito no meu coração. Então eu queria compartilhar com você algumas coisas que o Senhor ministrou no meu coração. Amém? Vamos começar a ler do versículo 10 do capítulo 3, que diz assim: E Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho. E Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria e não o fez. Mas desgostou-se Jonas extremamente disso e ficou todo ressentido e orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso o que eu disse estando ainda na minha terra? Por isso me preveni fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus piedoso e misericordioso, longânimo e grande em benignidade, que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ao Senhor, tira-me a minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. E disse o Senhor: É razoável esse teu ressentimento? Então Jonas saiu da cidade, assentou-se ao oriente da cidade, e ali fez uma cabana e se assentou debaixo dela, à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. E fez o Senhor Deus nascer uma boboreira, que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu enfado. E Jonas se alegrou em extremo por causa da boboreira. Mas Deus enviou um bicho no dia seguinte e subiu ao subir da alva, o qual feriu a boboreira e esta se secou. E aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental, e o sol feriu a cabeça de Jonas, e ele desmaiou. E desejou com toda a sua alma morrer, dizendo: Melhor me é morrer do que viver. Então disse Deus a Jonas: É acaso razoável que assim te enfades por causa da boboreira? E ele disse: É justo que me enfade a ponto de desejar a morte. E disse o Senhor: Tiveste compaixão da boboreira, na qual não trabalhaste nem a fizeste crescer, que em uma noite nasceu e em uma noite pereceu. E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120.000 homens que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais? O que eu queria compartilhar com você nesse texto é algo simples, como eu sempre costumo dizer, algo simples, algo que o Senhor ministrou ao meu coração. Eu queria compartilhar isso contigo neste dia. E o tema que eu colocaria, né, essa pequena mensagem seria: é necessário que a boboreira morra para que o profeta acorde. É necessário que a boboreira morra para que o profeta acorde. Por que eu queria compartilhar isso com você? É fazer uma pergunta para mim e para você. Qual a boboreira precisa morrer na sua vida para que você acorde? Qual a boboreira precisa morrer na minha vida para que eu acorde? A gente vê o livro de Jonas e tem lá o chamado de Jonas, começa lá no capítulo 1, e Jonas foge, e aí acontece todos aqueles acontecimentos lá do barco e tal, e ele é lançado no mar, e vem um grande peixe, pega Jonas, e fica 3 dias na barriga do grande peixe, e ele ora ao Senhor, e o Senhor, né, tem misericórdia dele, e ele é vomitado em terra. E aí vem de novo a palavra do Senhor e fala: vai à grande cidade de Nínive e pregue a palavra. E ele vai, e ele sai correndo no meio da cidade pregando e dizendo que a cidade vai ser destruída se não se arrepender. E acontece aqui a partir do capítulo 3 que o povo se arrepende. Diz que o povo se arrepende, essa palavra chega aos ouvidos do rei de Nínive e ele se arrepende. E eles se arrependem. Como eu comecei lendo lá no versículo 10, por isso eu quis ler o versículo 10. E Deus viu a obra deles, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria, e não o fez. Deus viu o arrependimento deles. E isso incomodou Jonas.
Isso incomodou Jonas. O profeta, ao invés de reconhecer a grandeza de Deus e a misericórdia de Deus e ver que o povo, aquele povo tinha se arrependido, não. Ele fica revoltado porque aquele povo se arrepende. Ele fica chateado e ele fala para Deus: Deus, eu não falei que era isso que ia acontecer? Que o Senhor é misericordioso? E ele se esquece que a misericórdia de Deus veio sobre a vida dele quando ele estava lá na barriga do grande peixe. Ele se esqueceu disso. E ele questiona o Senhor, ele fala: Deus, ei, eu não falei. E ele começa a questionar o Senhor, ele começa a reclamar com o Senhor. E ele fala: peço-te, pois, ó Senhor, tira-me a minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. Melhor me é morrer do que viver, mas quando ele estava na barriga do grande peixe, ele não orou ao Senhor para ter misericórdia dele. E aí ele fala isso para Deus: me é melhor morrer do que ver esse povo se convertendo? E aí é o questionamento que eu queria falar com você. Será que a gente não faz como o Jonas fez? Será que muitas das vezes a gente deseja que muitas e tantas pessoas morram do que vivam? E a gente fica chateado com Deus por causa disso? E Deus quer uma palavra de salvação para a vida dessas pessoas. Deus tinha uma palavra de salvação para a minha vida. E Deus tem palavra de salvação para outras pessoas. E por que eu estava falando sobre isso? Porque é necessário que a boboreira morra para que o profeta acorde. Porque qual a boboreira precisa morrer na nossa vida, como eu te falei antes, para que a gente acorde? Eu queria compartilhar alguns tópicos contigo. E lá no versículo 6, um tópico muito interessante. A sombra da boboreira nos dá abrigo, mas nos limita daquilo que é profético. A boboreira deu abrigo a Jonas, mas estava limitando a visão do profeta. Olha lá no versículo 6. E fez o Senhor Deus nascer uma boboreira que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu ênfado. E Jonas se alegrou em extremo por causa da aboboreira. Estava feliz, estava alegre, a boboreira estava trazendo sombra, mas estava limitando a visão do profeta. Às vezes até um ministério que nos é dado nos limita daquilo que é profético. Por quê? Porque nós damos muito mais valor ao nosso ministério, ao nosso talento, ao nosso dom, do que aquele que nos deu o talento e nos deu o dom. Jonas deu muito valor àquela boboreira, mas esqueceu de dar valor a quem tinha criado aquela aboboreira. E outra coisa que eu queria compartilhar: o conforto da aboboreira nos distancia da vontade de Deus. Olha só o que Jonas está falando aqui. Jonas se alegrou por causa da aboboreira. Versículo 7. Mas Deus enviou um bicho no dia seguinte ao subir da alva, ao qual feriu a aboboreira, e esta se secou. E aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental, e o sol feriu a cabeça de Jonas, e ele desmaiou e desejou com toda a sua alma morrer, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Então disse Deus a Jonas: é acaso razoável que assim te enfades por causa da boboreira? E ele disse: é justo que me enfade a ponto de desejar a morte. O conforto da boboreira nos distancia da vontade de Deus. Qual é a boboreira que tem te distanciado da vontade de Deus? O que você tem colocado que tem te distanciado da vontade de Deus, meu querido? O que tem me distanciado da vontade de Deus? A gente às vezes se apega a tantas coisas, se apega a bens materiais, se apega a ministérios, se apega a coisas, mas não se apega ao Senhor. E o Senhor está falando para Jonas: ei, Jonas, você está desejando morrer por causa de uma planta. Ela nasceu num dia, como ele vai dizer mais à frente, e no outro dia ela morreu, e você está apegado a isso. O conforto da boboreira nos torna cego profeticamente. Jonas estava cego. Olha só, como eu estava falando, disse o Senhor no versículo 10: tiveste compaixão da boboreira na qual não trabalhaste, nem a fizeste crescer, que em uma noite nasceu e em uma noite pereceu, e não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120.000 homens que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais.
Deus está falando para Jonas: Jonas, você está preocupado com uma planta, eu estou preocupado com pessoas. Você está preocupado com o seu conforto, eu estou preocupado com mais de 125 mil pessoas. Jonas, Átila, João, Maria. Você está preocupado em ter uma casa boa, você está preocupado em ter uma casa legal, um carro do ano, em ter um ministério bombando. E o Senhor está preocupado com almas. O Senhor está preocupado com vidas. O Senhor está preocupado com pessoas. E aí Ele está falando para mim e para você: o que precisa morrer na sua vida para que você acorde? O que precisa morrer na minha vida para que eu acorde e veja que o Senhor está preocupado com pessoas, com almas? Isso que ele estava falando para Jonas, isso que ele está gritando constantemente nos dias de hoje. As pessoas estão preocupadas com tantas coisas, estão preocupadas com igrejas cheias, estão preocupadas com bens materiais. E o Senhor está preocupado, como sempre esteve preocupado, com pessoas. Se ele não estivesse preocupado com pessoas, ele não enviaria o seu Filho Jesus para morrer pelos meus e pelos seus pecados, para que através da vida de Jesus nós tivéssemos salvação. E é isso que ele está falando para Jonas. Jonas, eu me preocupo com pessoas e você está preocupado com coisas. Abra a sua mente, abra o seu entendimento, abra os seus olhos. Esqueça a planta, esqueça aquilo que está limitando a tua visão. E quebrante o teu coração para mim. Se quebrante para que realmente você entenda que eu me preocupo com pessoas assim como eu me preocupei com você. E é isso que o Senhor fala para nós. Se preocupe com pessoas assim como eu me preocupei com você. Que Deus te abençoe. É uma palavra simples, é algo que eu sempre falo, é simples. É algo que Deus toca no meu coração e eu quero compartilhar. Eu não vou aqui encher de muitas e muitas coisas, mas eu quero compartilhar uma palavra simples, uma palavra que alcance o teu coração, assim como Deus tem alcançado o meu coração. Que essa palavra possa te abençoar, possa ser um derramar do Espírito Santo de Deus. E se eu não pude trazer um entendimento, que o Espírito Santo de Deus possa dar o entendimento para a sua vida, para que você possa entender aquilo que Ele quer falar ao teu coração. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus derrame ricas bênçãos sobre você e sobre a sua família e sobre o seu ministério. Deus te abençoe e fique na paz.